Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Gestão Integrada e hoje nós estamos aqui para mais um episódio do TrioCast. No TrioCast nós temos um empreendimento múltiplo misto que ele tem residencial, comercial e mall. E nós estamos trazendo todos esses profissionais que estão aqui dentro do Trio para você conhecer a história, para você conhecer as vantagens de trabalhar com esses profissionais daqui e, inclusive, olha, tem mitos que estão sendo jogados por terra, tem muitas vantagens de contratar esses profissionais, então nós vamos contar detalhes para vocês, combinado? Então, para quem não se inscreveu, vai lá no YouTube e se inscreva no TrioCast. E hoje nós temos uma celebridade em fotografia aqui. O Vitor, ele mora no Trio Home e vai contar detalhes, porque ele veio aqui para o Trio, como ele trabalha, todas as nuances do mercado fotográfico, combinado? Então vamos lá, Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigado. A gratidão por você ter recebido o nosso convite com muito carinho. Então conta tudo pra gente sobre o ramo da fotografia aí. Primeiramente, muito obrigado por ter me aceitado. É um prazer estar aqui. Gosto muito daqui do prédio. Você comentou, né, de eu ter mudado para cá e o porquê foi. A questão é, sou fotógrafo e produtor publicitário desde 2017, eu acho, 2016. Eu tenho um pequeno problema de memória. Ah, relaxa, tá tudo bem. Comecei antes da faculdade a trabalhar com fotografia. Ah, foi antes. Foi Seu antes. amor pela fotografia começou antes. Começou antes. Desde pequeno eu sempre amei imagens. Meus primeiros presentes quando era criança era câmera fotográfica, notebook para fotografar, para editar as imagens. Fazia parte de teatro, eu gravava. Na época, a minha mãe namorava um fotógrafo, se eu não me engano. E aí eu passava um tempo no estúdio dele, vendo ele fotografar. Olha, então, teve uma inspiração aí. Teve uma inspiração. E eu sempre gostei de me fotografar as pessoas nas festas de família, era sempre eu e eu. Já abusam, né? Já. Daí no terceiro colegial, eu conheci uma amiga que já fazia faculdade de publicidade, e aí na época ela já estagiava num estúdio aqui em Ribeirão, e ela falou, a gente tá precisando de estagiário pra subir foto no Drive, alguma coisa assim, muito aleatória. Daí eu tava no colegial, né, só estudando pra faculdade, e eu tava até cursando, estudando pra prestar artes cênicas ou rádio e TV. Foi o que eu prestei, não fiz nenhum dos dois, mas bem. Tudo bem, não há problema. Aí eu entrei nesse estúdio, comecei a subir umas fotos lá no Drive, e aí nas sessões de foto, eu ficava meio que de olho, né? Falei, uma hora eu vou... Posição. Uma hora eu vou dar o meu pezinho ali. E aí eu fiz uma amizade muito grande com a dona do estúdio, são 3 donos, né? O pai, a mãe e o filho. O pai é fotógrafo, a mãe é produtora, e o filho é o que edita. E aí eu fiz amizade com ela, era Vitor aqui, Cris lá, Vitor aqui, Cris lá. Daí teve uma hora que eu falei, gente, eu posso ajudar numa sessão de fotos? Eu já tinha uma noção em figurino pra fotografia. Ai, meu Deus, tá me avaliando aqui, meu Deus do céu. É automático. E aí eu acabei, fiz alguns testes com eles, e ela gostou e me contratou pra ser assistente dela na parte de produção. Fiquei 3 anos lá no estúdio, fazendo todo tipo de produção. A gente já fez produção pra Cerati. Uau. Já fez produção pro Coque, que mais? Pra esquis, fiz bastante produção pra esquis. E nisso eu comecei a ficar mais apaixonada ainda por fotografia, por imagem, já trabalhar. E aí eu fui, obrigada a fazer uma faculdade aqui em Ribeirão, porque eu já não queria sair do meu trabalho. Ah, entendi. Eu passei na faculdade, só que não fazia sentido eu mudar pra fora e parar o trabalho aqui, sendo que a faculdade ia ser integral. Ou seja, você ficou pensando no seu amor pela fotografia. Eu vou ter que abandonar. Eu falei, meu amor pela fotografia ou apanhar da minha mãe? Porque ela queria, a faculdade, obviamente. Eu falei, bom, então vamos escolher uma aqui em Ribeirão. Daí eu comecei jornalismo e depois eu juntei com publicidade. Porque tá tudo junto ali, fica mais fácil. Ah, que legal. Daí fiquei 3 anos e meio nesse estúdio, até que eu abri o meu estúdio. Saí de lá e abri o meu estúdio. No meu estúdio eu comecei a trabalhar com influencer. Porque eu tenho uma tia que é influencer.
E aí ela começou a me mandar uns trabalhos, e aí eu comecei a fazer publicidade para algumas marcas, junto com algumas influencers daqui do país. Já se passaram mais de 20 influencers lá no estúdio. Olha, que É bem legal. legal. E aí... Só que aí a parte da fotografia foi ficando de lado. Porque eu não tinha tempo para fazer só foto. E foto. Então meu ramo ali ficou 100% em trabalhar com influencers. Entendi, você dava apoio para essas influencers, você avaliava... Eu trabalhava desde a parte, eu trabalho, né? Desde a parte de roteiro para publicidade das marcas, até captação, gravação, edição, aprovação do final, reunião, conversa com o cliente, todo esse meio de campo. Meu Deus, o caminho é grande, muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. E aí, nisso eu fui querer juntar, falei, gente, eu preciso voltar pra fotografia, né? E aí que tá, eu nunca fui um fotógrafo em si, eu comecei a ser um fotógrafo depois de anos no meu estúdio já aberto. Entendi, porque você cuidava mais da parte administrativa, de planejamento, de estratégia. Não, essa parte eu deixava para outra pessoa que me ajudava. Entendi. E eu ficava com a parte da produção em si. Então eu via desde a parte da gravação, com a parte do figurino, que já era uma coisa que eu já tinha mais experiência. Sim. E com o contato com as marcas. Então as marcas já vinham, a gente finalizava tudo isso, gravava, postava e todo aquele processo de produto, isso. E aí a fotografia do produto que vinha de outra empresa. Olha, Vitor, enquanto eu não participava desse meio das mídias, dessas gravações, eu achava que era tudo rápido, tranquilo. Meu Deus do céu, agora que eu acompanho todos os bastidores, é muito trabalho para chegar ao ponto do vídeo ser perfeito, a foto ser perfeita, né? Eu lembro que quando o Instagram colocou a opção do Reels, eram 15 segundos só. Era o tempo máximo de Reels. A produção disso, às vezes, demorava 2 dias. Eu imagino. Até o momento, tipo assim, produção mesmo. Fora a questão de selecionar que influencer que seria pra foto, pro vídeo, pro que quer que seja. A estratégia correta pra campanha, né? Nossa, era um processo gigantesco. Que aí na hora que eu assistia o vídeo, depois que me enviava editado, ou eu mesmo editava às vezes, eu olhava e falava, sério, que tudo isso demorou mais de um dia pra fazer. Eu acredito. Mas estava perfeito. Então assim, eu gostaria até de enfatizar que o mundo profissional, os bastidores, ele gera muito mais desgaste, preparo, intenção, vínculo, técnica, para depois o resultado sair tão incrível e tão perfeito, né? Porque eu prefiro sempre mostrar isso para os empresários, que às vezes o pessoal fala, olha, mas eu contratei fulano, né? Olha, ele é infinitamente menor o preço do trabalho. E eu aprendi a valorizar muito essa questão do profissionalismo, porque para que essa foto, para que esse vídeo fique incrível, realmente precisa de várias etapas anteriores, roteiro, equipamento, luz, local, som, para que isso fique perfeito, né? Então, para o empresário tomar um pouquinho de cuidado nessa pré-seleção do profissional que ele vai trabalhar, né? Sim, total. E é uma coisa que eu coloquei até no questionário que vocês mandaram antes. Sim. Hoje em dia, o que gera o mercado são as mídias sociais, as redes sociais. Sim. E se você não tem uma boa produção, uma boa imagem para fazer tudo isso, e um bom direcionamento, até estratégia de marketing, a sua empresa não vai para frente. Não. Você não vai para frente, porque você consegue contatos, é o que a gente até comentou uma hora. Grandes chamam grandes, né? Então, se você não se promover e promover a tua empresa, você não vai conseguir nem cliente para tua empresa e nem contato para você fazer sociedade. Sim, até num portfólio anterior que a gente estava gravando, Vitor, a gente comentou até sobre isso, a importância dessa carteira, desse portfólio nas mídias. Sim. Porque antigamente você olhava para a TV e falava, eu quero aquela pessoa da TV, né? Eu quero a empresa que tá na propaganda da TV. Só que hoje a TV tá no celular, né? E aí tá na onde? Tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube, tá no Google. Então, se você empresário não se posicionar, não procurar um profissional técnico que pode te respaldar, te preparar para aparecer nesse shopping virtual, você pode até denegrir a imagem da sua empresa, né? Porque tudo envolve a produção. Se você vai produzir uma embalagem, envolve a produção tanto do produto que você está colocando na embalagem,
depois a produção para você vender essa embalagem. Sim, é o o próprio produto e o pós-venda, né? A pré-produção, a produção e a pós-produção. E aí, nós não somos nada mais do que um produto para se vender. E colocar a nossa imagem muito bem feita para frente é 100% essencial para qualquer empresário. Sim. A gente estava até falando nos bastidores, né, da importância de você se espelhar para cima, né? Por quê? Porque se você ficar preocupado com as nuances que acontecem no nosso do dia a dia do julgamento, você trava. Então, 100%. Nossa, mas o meu cabelo não tá perfeito, nossa, mas a maquiagem não tá, mas eu não tô tão magro o suficiente para aparecer na mídia. Hoje a mídia pede mundo real, né? Então, se você tiver também muito equipado ao ponto de não ser acessível, o seu público-alvo também não vai se inspirar, não vai se aproximar, né? Então, é importante você ter um profissional te ajudando, né? Para criar a estratégia certa de posicionamento, de visibilidade e até mesmo de conexão. Né? Porque se você também não se conectar com o seu público-alvo, você corre o risco de se prejudicar. Eu vou contar uma experiência assim, muito recente que aconteceu. Eu fui contratada pelo Roberto Chiniachik para dar aula da pós-graduação dele, né? E o tema da minha aula é estratégias empresariais para essa nova economia. E eu apliquei, e assim, tem muito termo técnico, né? Porque são estratégias, né? Eu preciso contar todas as estratégias. E recentemente eu fui convidada para criar um capítulo de um livro. É um livro que é para mulheres vulneráveis, é um projeto que participa do Guinness Book, e justamente para ajudar algumas mulheres a se inspirarem em outras histórias, para conseguir sair da vulnerabilidade, para ter força, para ter energia. E eu acabei sábado o meu capítulo, né, da minha história de vida, né? Legal. E quando eu mandei para o pessoal avaliar, foi legal porque assim, as pessoas deram depoimentos assim: Márcia, as falas que você colocou dentro do livro, talvez eu mudaria para uma fala mais simples, com termos menos técnicos, entendeu? Porque são pessoas vulneráveis que vão ler esse capítulo, né? E eu não tinha me atentado a isso, porque meu mundo real é tão de falar alguns termos técnicos, mais profissionais. Que nem todo mundo acaba pegando no ar o que você tá querendo dizer. Por mais simples que seja a parte técnica. Isso. Então, o óbvio tem sempre que ser dito. Eu costumo falar isso sempre. E me chamou muita atenção, né? Que uma pessoa avaliou e falou assim: olha, que tal você trocar o termo exaustão? Porque para mim o termo exaustão é simples, eu uso no dia a dia, prático. Mas ela falou: Márcia, mas por que não colocar sobrecarregada, cheio de tarefas, né? É a mesma coisa, só que de uma maneira mais simples. E aí eu parei para pensar, eu falei: puxa, para uma aula de pós-graduação, exaustão é uma coisa corriqueira. Mas para uma pessoa que está precisando se inspirar em outra de uma forma vulnerável, talvez não fique tão simples assim, né? Então, já tá mais dentro do dia a dia dela. Do dia a dia da pessoa, né? Então, aí eu fiquei pensando, falei: puxa, que legal, né? Ser corrigida num termo, para mim, tão banal, que é do meu dia a dia, só que talvez dentro desse livro não ficaria tão simples para as pessoas que vão acompanhar a minha história, né? Então eu fiquei muito feliz com a Devolutiva, e é justamente isso que a gente está querendo fazer no podcast, né? A gente está querendo mostrar a simplicidade no podcast, mas ao mesmo tempo a gente está falando com alto padrão, a gente está falando com nível mundial, né? Porque qualquer pessoa pode assistir nosso podcast, tá lá no YouTube. Exatamente. Então, uma vez que vai para a mídia, qualquer pessoa pode comentar, compartilhar. Tá ali. Isso. E falando de fotografia, o que você sugere para as pessoas? Como é que você hoje, porque assim, você contou a sua história e falou que a sua história está totalmente atrelada à fotografia, 100%, né? Desde sempre. Desde sempre. E daqui para frente, o que você pensa? Eu sei que a gente está falando um pouco sobre a importância das mídias, mas o que você sugere para as pessoas que estão nos acompanhando?
é aquilo que eu tinha comentado. Uma boa imagem é o que vende você e a sua empresa. E essa boa imagem não necessariamente significa uma imagem muito bem produzida, mas eu falo que é aquela imagem que consegue transmitir exatamente o que você precisa. A sua naturalidade, Exatamente. né? Eu tô com uma cliente, que inclusive a gente vai fazer a foto amanhã. Ela é uma empresária que quer ter essa posição nas redes sociais, quer ter mais autoridade, falar mais com o público dela e conseguir atrair mais cliente. Sim. Daí a gente senta, eu sempre gosto de sentar pra conversar com o meu cliente antes, e ele me passa o que ele quer transmitir com a foto. E se eu falo, beleza, então a gente vai precisar do figurino tal, a gente vai passar tal cenário, a gente vai precisar de que você esteja com tal cabelo, tal maquiagem, tudo isso a gente coloca pra conversar ali na foto. Você já orienta a pessoa a se preparar pra foto? Já, eu tenho uma maquiadora lá no estúdio, e a que faz o penteado, então tudo isso já tá incluso lá, acaba fazendo tudo lá mesmo. E eu passo isso pra cliente. Isso a gente conversou, vai fazer uns 2 ou 3 meses. Toda vez que vai chegando perto da sessão de foto, ela não tá muito bem, ela como empresária e ela como pessoa. E eu falo, lembra que eu te falei que a foto tem que transmitir o que você quer ser? É isso que vai ser uma boa produção, é isso que vai deixar a imagem mais bonita. É você por dentro, é você transmitir isso no teu olhar na foto. Não é só o figurino, não é só a maquiagem. Então você tá retomando um assunto que talvez hoje tá tão em evidência nas mídias, mas que as pessoas esquecem. Então, quando você vai se projetar para o futuro, você precisa até se caracterizar pelo futuro, né? Sim. E conta pra mim, como que você vê a questão da pessoa que ela tem um mito, uma crença que ela não pode se posicionar muito intenso, porque ela vai se sentir metida, arrogante. Como que você conduz a mentalidade dessa pessoa? Porque você precisa projetar ela. E aí, como é que você muda a cabecinha dela? Eu vou usar um termo aqui que talvez seja um pouco feio, mas você vai entender. Acontece que quando alguém vai me falar sobre a pessoa e ela fala, eu sou muito intensa, eu falo, para aí, você não é intensa. Talvez você seja um pouquinho chata. Ai, meu Deus. Porque intensidade demais significa que você passou do ponto, certo? Então, a palavra não intenso pra mim é a questão de faltar equilíbrio. Então, se a pessoa fala, eu sou intenso em tal coisa, é porque falta equilíbrio. Ela precisa olhar ali, por que eu sou intensa nisso? É porque falta outra coisa. Entendi. Então, essa intensidade, tudo isso, precisa parar e pensar, beleza, eu quero ser essa pessoa, eu quero falar sobre isso, não quero ser muito intensa, vamos parar, vamos analisar. Vamos pro equilíbrio. Talvez não fique bem ao olhar de outras pessoas, como você comentou, de o que eu acho em relação a isso. Tem que parar e analisar. Você é intensa? Intensa do quê? Vamos lá. Isso do movimento da mão, do olhar, da fala. Do olhar, da fala, da sua postura, do jeito que você tá olhando, se você tá levantando muito o nariz, tá muito querendo se colocar acima da pessoa. Tudo isso tem que analisar ali na hora. Uau, meu Deus, quanto detalhe, né? Quando eu vou fazer a foto, eu falo, gente, abaixa um pouquinho o nariz, porque tem gente que automaticamente faz isso e eu vejo o buraco do nariz. Eu falo, calma, vamos lá, abaixa, olha a intensidade, sempre olhando em linha reta. Que delícia, tem olha muita só. influencer que eu falo, porque como eu trabalho com influencer, automaticamente algumas pessoas mais leigas falam, nossa, mas fulana de tal é muito mimizenta. Eu falo, gente, vamos lá, calma. É o nicho que ela trabalha. Ela ser assim, a pessoa física dela ser assim, é normal. Se pra você é assim, é porque você tá assistindo a pessoa errada. Então vai assistir a pessoa certa. Ai, uma boa. Vai procurar a referência certa. Sim, concordo. Tanto que em questão na foto, eu falo isso. Se você é assim e quer ser nojenta na foto, vamos ser nojenta na foto. Se é isso que vai vender mais o seu trabalho e colocar isso em perspectiva na hora de você atrair clientes e sócios, tudo bem. Vamos ser nojenta. Tudo bem, olha que delícia. Leve isso, né? Que bom. Porque assim, você não precisa ser igual a todo mundo, mas você tem que carregar a sua autoridade, a sua... cada ser é único, né? Então, por mais que ele vai... observar o comportamento do outro, você também tem que trazer o que é de você de dentro, né? Sim. Tem uma cliente minha que ela gosta muito de falar mindset.
e trocar, tipo, os termos do português pro inglês. Eu falo interessante, super legal, mas não precisa ser em toda palavra. Ai, meu Deus. Vamos parar e analisar isso, porque você precisa. É o que a gente falou da questão do seu livro. Trocar a palavra para conseguir atrair e entrar no vocabulário de outras pessoas. Né? E aí, então você quer falar? Fala. Mas vamos ter o equilíbrio e encaixar outras pessoas que também te seguem, que também te procura, para elas conseguirem entender 100% do que você tá falando e se conectar e automaticamente você vender mais. Ela falou, tá bom, vamos fazer então. Eu acho que eu vou aproveitar a sua fala sobre a conexão. O que você pensa sobre a conexão? Porque hoje na mídia, é assim, tem pessoas que pagam para ter novos seguidores, né? E como você pensa sobre a imagem, a coerência e a conexão do que a pessoa vende, do que a pessoa fala? Porque você é muito observador. Então, o que você pensa a respeito de tudo isso? Comentando sobre a questão do comprar seguidores, né? Não faça. Não precisa, faça. Né? Comprou seguidor, você perde. Tudo. Você perde essa conexão que você falou com o teu público, com os teus clientes e com a pessoa que seja que você está comentando. Entendi. O volume dos seguidores. Isso vai muito além do que necessariamente vende. Eu tenho cliente que não tem tantos seguidores, porém o engajamento dela é bom. Se o engajamento dela é bom, é porque ela tem uma conexão maior com as pessoas. Entendi. Não, antigamente era assim, se você tem 100 mil seguidores, o mínimo para você ser considerada para vender na internet e conseguir cobrar mais alto no teu valor, é 10%. Se seu engajamento não é 10% com os seguidores que você tem, tá errado, você precisa ver isso. Hoje não é tanto assim. Porque tem conta com pouco seguidor, que o engajamento é basicamente o tanto de seguidor que a pessoa tem. Uhum. Tem conta que tem vários seguidores e ao mesmo tempo não tem nenhum engajamento. As diretrizes hoje em dia da rede social tá mudando muito. É muito rápido a mudança. Tem muita rede social e muita regra para seguir. Então o YouTube é diferente do Instagram, o Instagram é diferente do Twitter, o Twitter é diferente do TikTok. E uma ou outra sempre, por exemplo, nasceu o TikTok. O TikTok começou a ser os videozinhos rápidos lá. Aí, automaticamente, o Instagram colocou. Que aí virou o Reels. O Instagram fez a mesma coisa com os Stories, que antigamente era o Snapchat, era uma outra rede social que hoje em dia nem existe mais. Nem existe mais, olha como tá tudo rápido, esqueceu, né? Que aí, por quê? Conectou com o TikTok, o pessoal foi lá, gostou, se conectou com a pessoa, conseguiu engajamento, conseguiu cliente, conseguiu seguidores. Instagram foi lá e roubou. Não roubou, né? Aqueles, tudo se copia, nada se cria. Nada se cria. E aí, agora tá nessa batalha entre TikTok e Instagram. Quem faz mais, quem faz menos. Quem se conecta mais, quem se conecta menos. E tudo isso volta para a questão das diretrizes e algoritmo da rede social. Sim. Então, a questão dos seguidores, a questão do engajamento, a questão de se conectar com o seu seguidor, você precisa estudar muito bem, porque você tem que ser você, ninguém vende algo muito fake. Às vezes até pode vender, mas não fica legal. Né? Não fica legal, é aquela questão, né? Às vezes esse mundo de seguidor que a pessoa ganhou, eu costumo dar muito exemplo de quem sai do Big Brother, por exemplo. No Big Brother, todo mundo sai com milhões de seguidores, mas é porque é aquele período curto de tempo que tá lá dentro da casa. Saiu, o engajamento cai, porque ninguém quer mais ver, passou o hype do negócio. Ninguém se conectou realmente com a pessoa na rede social, se conectou com a pessoa na TV. E a pessoa pode ser completamente diferente de um lugar e do outro. Boa. E como mantém essa consistência, né? Então, você está falando sobre os picos, né, de demanda. E o que você considera saudável para ter consistência? Porque eu percebo, assim, que muitas pessoas comentam nas mídias que é necessário ter essa consistência na publicação de um story, na publicação de Reels. E eu sei que isso é importante, mas como manter essa consistência? Essa é uma resposta que eu não sei te dar, porque todo mundo me pergunta. Porque produção demais, tanto de fotografia, quanto de Reels, quanto de vídeo, do que seja, não é interessante. Porque você acaba ficando com vários temas,
muita coisa pra postar, as pessoas te veem o tempo todo, isso pode ou trazer mais gente ou cansar quem tá te assistindo. Ah, entendi. Talvez vincular ao seu nicho, ao seu segmento e falar especificamente sobre esse segmento, é isso? Não, às vezes até falando cansa. Por exemplo, falar sobre o mesmo segmento, só que várias partes desse segmento, todo dia, toda hora, a mesma coisa, essa constância, às vezes não atrai. Ah, Porque entendi. fica chato, fica maçante. A pessoa que te segue já viu isso. Entendi. Então, ter essa... Por isso que eu comentei, eu não sei te responder. Porque Cada muda dia muito, tem uma cada coisa dia tem uma nova. coisa. Você tem que ver o que tá acontecendo agora. A produção pra internet, uma coisa que eu percebi trabalhando com internet, trabalhando na mídia off, Uhum. porque, por exemplo, quando eu fotografo campanha de Natal, por exemplo, a gente faz a foto em maio, em junho, pra dezembro isso acontecer. Porque é algo que vai acontecer em dezembro, todo mundo conhece. Tu já A vai se campanha já tá ali, preparando. em dezembro tá pronto. Na rede social, não tem como a gente programar, daqui 2 semanas eu vou falar sobre tal coisa. Entendi. Porque a rede social é o agora. Entendi. Então, geralmente, essa constância de programação para rede social, de publicação para rede social, é algo já programado. Então, não tá ali no dia a dia da pessoa. Então, a pessoa não vai assistir algo que não tá inclusa nela. Então, se hoje aconteceu uma notícia e alguém fazer algo sobre essa notícia e publicar, vai dar muito mais certo do que ela falar sobre alguma coisa que não tem nada a ver com o que tá acontecendo hoje. Entendi. Você precisa... Então, vamos pensar assim, mídia off e mídia on. Então, você precisa estar nas duas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo entendi. tempo. E da mídia off, que é a sua especialidade, né? No ramo da fotografia. Como você vê o mercado futuro disso? Para quem já é fotógrafo, né? Eu sei que vocês passaram por um momento muito difícil com a pandemia, porque não teve eventos, e se não tem eventos, as pessoas não querem fotografar. Então, como você vê isso para o futuro? Na pandemia, eu falo que pra mim, foi a época que eu mais trabalhei. Ai, juro? Olha Sim, que coisa boa! Porque era na época que na parte eu tava focado muito com influencer. E foi a época que os influencers mais trabalharam. Ganhou muito dinheiro, Então né? eu trabalhava de segunda a segunda, o tempo Meu todo. Deus. Eu e minha equipe inteira. Porque era o tempo todo Não publicidade. deu nem pra pensar no coronavírus. Nem pra pensar, nem. Era o dia inteiro eu em casa lá trabalhando, editando, vendo, aprovando, fotografando. Que legal. E agora, em questão da fotografia, tudo voltando, não tem como separar essa produção da mídia on com a mídia off. Tem como entender os dois de como vai funcionar, mas separar os dois pra caminhar pra frente agora no futuro é impossível. Impossível. Já se juntou, né? Porque mesmo que você faça esse off num lugar muito específico, muito longe, alguém vai colocar isso on e vai divulgar e vai aparecer. Não tem como. Entendi. E quando a gente fala sobre as pessoas que vão te procurar, tem um certo segmento que você atua, se é temporário, como ele pode te procurar? Hoje em dia eu sou mais focado na parte de trabalho para beauty, beleza, moda e corporativo. Ah, que ótimo! Então você atende esses 3 segmentos. Atendo todos, mas esses 3 são os principais. Sua especialidade. Entendi. Até por conta de trabalhar com influencer, a maioria das minhas são da parte de moda e beleza. Sim. Então isso é um assunto que eu tenho muita autoridade para falar e conseguir produzir. Nesses último ano, acho que eu já gravei vários cursos online sobre maquiagem, por exemplo, de outras influencers ou de outras maquiadoras. Entendi. Então, é um ramo que eu tenho mais prioridade em falar. Entendi. Na parte de corporativo, os empresários me procuram para falar justamente do que aquilo que a gente estava comentando. Eu quero ter mais presença nas redes sociais, na mídia. O que eu faço? Aí a gente senta, conversa. Cria esse faz diagnóstico, aquilo em relação à foto. Muito aí eu legal. tenho o meu contato, eu falo agora, beleza. Vai lá e resolve para você fazer essa estratégia de marketing. Fez isso, deu certo, você volta. Vamos produzir alguma coisa um pouco mais viva, não só uma foto, mas um vídeo, alguma coisa mais específica para conseguir captar esse cliente. Ah, que legal, olha só, incrível, muito bom. E você viu que o nosso papo rolou tão rápido que nós já estamos para a fase final, olha. Então, dá alguma sugestão, algum comentário, coisas que você queira finalizar o nosso podcast?
Tá, um segundo, deixa eu pensar. Fica à vontade. Estude muito bem qual é o teu público, qual é o teu cliente, o que você quer transmitir. Você fazendo isso, você vai conseguir entender como que vai funcionar a tua carreira daqui pra frente. Olha muito bem, né? Procura uma boa personal stylist, porque isso também influencia No seu posicionamento. Entendi. Produz uma boa imagem para você e para tua empresa. Porque a imagem, como você falou, existe a mídia off e a mídia on. Então, como está integrada, como você disse, não adianta você se posicionar numa foto, numa mídia on e no presencial ser alguma coisa incoerente, né? Isso, precisa tomar muito cuidado. As pessoas precisam te ligar, te ver na rua e falar, olha, eu lembro de você de tal coisa. Ah, interessante. Então tá certo. Tô indo no caminho certo. Essa coerência da mídia on com a mídia off precisa estar bem atento, né? 100%. 100%. Perfeito. Olha, foi maravilhoso trocar essas ideias com você, essas dicas, tá? Então, gratidão por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Bom, pessoal, olha só que delícia falar um pouquinho sobre mídia on, mídia off, fotografia. Você viu quanto é relevante esse posicionamento nas mídias, então aproveite, comente, compartilhe, se inscreva no canal do TrioCast para que você possa conhecer um pouquinho da história dele e de todas as outras pessoas que a gente já gravou, combinado? Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo, tchau, tchau.